Fala pessoal, o horror está no ar e sejam a nossa vítima. Esse é o Horror no Ar, o podcast que é feito de fãs para fãs. Hoje a gente vai falar sobre a trilogia Candyman e sobre o conto que deu origem à trilogia, né? Uma franquia que vai ser retomada aí pelo Jordan Peele que escreveu e está produzindo uma continuação do Candyman, que vai ser dirigido por Nia Costa. Vou, antes de mais nada, apresentar a nossa banca de hoje, que é formada por Lucas Klaus. Fala galera, viemos hoje trazer doces para o doce, falar sobre o Candyman, que é na real, um dos serial killers mais subestimados aí, né, do slasher sobrenatural. E também vamos falar das continuações aí, que tem uma boa e uma horrível. Então bora lá. João Jabor. Fala galera, e eu gostaria de perguntar para vocês, para que mais serve o sangue a não ser para derramar? E Bianca Matos. Oi gente, quando for pra falar o terceiro, eu tô igual o Candyman, não fale meu nome, por favor. Eu acho que você ganhou o round aqui na apresentação. Então, hoje a gente vai falar, acho que vocês já leram no título, já ouviram a gente falando sobre Candyman, né? Que, obviamente, ficou muito popular pela sua adaptação na década de 90, né? Dirigido por Bernard Rose e protagonizado por Tony Todd, né? Um grande ícone do terror, né? E que talvez esse seja o seu grande papel da carreira mesmo. Mas o que deu origem ao filme de 1992 é um conto. Muita gente não sabe que, na verdade, né? Muita gente fala que é um livro, mas na verdade é um conto que está numa antologia, né? Escrita por Clive Barker. O conto chama The Forbidden e ele está nos Livros de Sangue. Que no Brasil é o único lugar onde o The Forbidden saiu como um livro separado. Foi lançado pela Dark Side, saiu como Candyman, obviamente, né? Para chamar a atenção aí do público. E os Livros de Sangue, a Darkseid lançou em questão de alguns meses atrás aqui no Brasil. E aí tem todos os contos que tem mesmo, né? Mas o livro do Candyman é muito lindo. Quem tem aí, quem já viu, sabe que é muito bonito. Eu recomendo muito comprar. Agora que tem os Livros de Sangue, eu recomendo comprar os Livros de Sangue mesmo. Mas se você gosta aí de enfeitar a sua estante, eu acho que o livro é muito interessante. Infelizmente não consegui ler, mas tá na minha lista de compras que eu quero ter ele, porque eu tive o Hellraiser da Dark Side também, que aliás eu li de novo essa semana, assim, é muito foda, a capa toda preta. Mas com certeza vale a pena, velho. Não, até mesmo ler pela internet o livro e tal, tipo, parece bem foda o conto, assim. Inclusive do Hellraiser, você citou Hellraiser, o Clive Barker falou que a versão mais linda que ele tem, que tem do Hellraiser, é a que tem da Dark Side. E ele falou que mesmo quem não fala português e gosta dos livros do Clive Barker deveria comprar a versão da Dark Side pra ter, assim, porque realmente é um negócio item de colecionador. Agora, Christian, eu queria comentar aqui que, na verdade, o conto original, ele tem, na verdade, poucas semelhanças com o filme, né? Inclusive, acho que a própria dinâmica racial se originou na adaptação, né? Exatamente. O conto, ele é muito mais sobre classes sociais, né? Sobre diferença de classes, do que exatamente racial. A própria etnia do Candyman, ela não existe, né? Ela não é alguma coisa descrita no filme. O diretor meio que ficou insistindo, né, pra fazer essa questão racial, tipo, porque o Candyman no conto, eu vi o documentário, mini documentário, né, sobre o filme, It's for Sweet. fala que, esse aí. Aí ele fala que, tipo assim, tem várias cores no conto, né, parece. Aí ele meio que insistiu pra dar, porque é bem mais foda, né, mano, essa questão social, assim, tipo, racial. Eu acho que, assim, são duas obras completamente diferentes, assim, se você pegar, apesar de ter algumas semelhanças, inclusive algumas frases que aparecem em um, aparecem no outro, são duas obras completamente diferentes, assim. O conto é muito curto, ele tem 80, 90 páginas, assim, ele é bem curtinho. E
E ele é muito gostoso de ler, assim, ele flui muito. A escrita do Clive Barker é um negócio. Eu tô começando a ler o Hellraiser agora, eu tô gostando bastante. Também é muito curto e a escrita do cara é muito boa mesmo. Mas você vê que os temas são diferentes mesmo. Enquanto o Candyman, no livro, ele é quase que a barreira ali entre a pessoa da classe baixa que está tentando sair daquele mundo ali, daquele mundo opressivo, mas ele também é a barreira da pessoa da classe alta que está tentando emergir ali dentro, sabe? Ele tem essa coisa meio que para separar as classes mesmo, sabe? E eu acho interessante também a ideia de você transformar o Candyman nesse... Ele não é um escravo, né? Acho que ele já nasceu livre. Mas a própria ideia, né, a ideia do Candyman ser o legado desse trauma histórico da escravidão e do racismo e das leis de Jim Crow, né? Tanto que a própria ideia de como o Candyman surge é muito ligada a isso, né? De você falar o nome dele 5 vezes, né? Que é isso, você tá trazendo esse trauma de volta à tona, né? O próprio enredo do filme começa a desenrolar com a protagonista, que é uma pesquisadora, indo atrás disso, né? Enquanto a maioria dos habitantes ali do prédio podem até conhecer a lenda, ou então nem conhecem, mas parece não ter uma ligação tão direta naquilo ali, sabe? Então é muito interessante como o acadêmico branco acaba causando esses problemas, trazendo à tona esse trauma de volta, né? Eu tava falando com o Christian, antes da gente começar a gravar, que eu acho que isso até nem é desproporcional, é despropositado. Eu acho que as pessoas que estão ali à volta, os habitantes mesmo, e as pessoas negras que fazem parte dos filmes do Candyman, pelo menos até o segundo, né? Porque o terceiro já avacalha um pouco, enfim. Mas eu acho bem interessante que elas têm um certo respeito e uma certa conscientização sobre a história do Candyman, porque no fundo ele é um martírio. E não tem essa mitificação, e não tem essa questão de olhar como uma lenda. Parece que eles olham para o Candyman realmente como uma pessoa humana, enquanto o acadêmico branco olha meramente como um mito e uma coisa interessante antropologicamente para estudar. E chega no passo de realmente invocar o Candyman, entendeu? Enquanto as pessoas que estão ali ao redor parecem ter esse meio que respeito de não incomodar o descanso dele. Eu acho isso uma perspectiva muito interessante no segundo filme, principalmente. Porque você vê que as crianças, elas têm uma certa proteção de, tipo, a gente não vai se envolver com isso, não se envolve com isso, não se mete nisso. A própria amiga dela no primeiro filme fica falando pra ela, não se mete com isso, não vai nessa. E ela morre por causa da Ellen. Sim, e na hora que elas vão invocar o Candyman, ela só fala 4 vezes o coisa, né? É a protagonista que fala 5 vezes. Exatamente, até o terceiro filme você não tem uma única pessoa negra invocando o Candyman. Isso é muito foda, né? Porque eles não ousam, né? Pra ele realmente é real. No conto, uma coisa que eu acho muito interessante é quase, assim, é quase hipnótico, assim. Conforme a Ellen vai adentrando e conhecendo mais aquele mundo daquele conjunto habitacional, o Candyman vai ficando real. Porque ele também lida com um pouco com essas coisas das realidades. Sim, sim. Não, isso pra mim acho que é uma das maiores virtudes do filme, como ele brinca com essa ideia do que é real, o que não é. O que é concreto, o que é lenda, né? Porque até boa parte do filme, acho que até até metade do filme. Não, tem uma morte, eu acho que é de um professor, né, que morre, que é a primeira vez que realmente dá pra você, não, foi o Candyman que matou, porque todas as outras vezes, isso até, né, é incorporado nos outros filmes também, tem uma certa... ele deixa um espaço vago ali, né, de que você pode ver, será que isso tá acontecendo? Será que é fruto da imaginação da protagonista, sabe? Será que é ela que tá por trás disso? Pelo que eu me lembre, todas as mortes que a gente vê em tela são contadas. Tipo, as pessoas contando e a gente vendo em tela. A gente não vê nenhuma morte acontecendo até a gente vê o Candyman de verdade. Não existe uma morte. Até porque a primeira morte que a gente vê do Candyman é um cachorro, a gente não vê ele matando, né? A gente só vê a morte depois. E o próprio Candyman também,
o próprio Kendrick também aparece só lá pros 45 minutos, né? Então, tem toda essa construção muito foda. É o que o filme, ele é muita coisa, né? Ele é um pouco neo-noir nessa primeira metade, ele também é um filme de romance, né? Um romance gótico, filme slasher ao mesmo tempo. Então, assim, a primeira metade, ele é muito mais trabalhar a crítica social que ele tem pra dizer. E isso é um filme neo-noir de investigação. Nessa primeira metade, o Candyman é uma lenda que ela é construída ali pela... mais ou menos que explica ali aquela aula que o marido da Ellen tá dando. Que ele é meio que fruto dos conflitos sociais, né? É uma aula de semiótica em cima de lendas urbanas. Então, tipo assim, eles jogam em cima aqueles medos e aquelas frustrações em cima daquela lenda. Na segunda metade, o Candyman é real, e aí ele vira esse romance gótico e esse filme slasher ao mesmo tempo. E assim, casa um pouco tudo isso, porque, por exemplo, a estética do noir, né? E aqui no caso um neo-noir, casa muito com a estética gótica, né? Então até esteticamente o filme consegue criar essa unidade, mesmo inserindo elementos tão diferentes, né? Eu acho também como ele consegue comunicar com a própria realidade, assim, né? Porque o local onde se passa o filme, né? O projeto habitacional de Cabrini Green, ele surgiu na década de 50 e 60 como um exemplo assim do progressismo social ali em Chicago, né? Tanto que ele era localizado perto de algumas vizinhanças mais ricas, e a própria maneira como ele foi construído, né? Tinha alguns recursos que eram muito avançados para esse tipo de construção na época, e até a coisa, né, das varandas que a gente vê muito do filme se passar foram construídas para incentivar o convívio social entre os moradores, por exemplo. Mas acabou que com o tempo, né, houve uma negligência e um sucateamento do Estado em relação àquela instituição, e não só o prédio foi se deteriorando com o tempo, e com isso surgiu também, né? Começou a haver muito crime ali, né? O crime organizado começou a tomar conta daquilo ali. E é engraçado porque o auge, acho que, de assassinatos e de crimes que houve nesse projeto habitacional foi justamente em 92, que foi o ano que o filme lançou. Até mesmo no set tiveram problema no último dia de filmagem. Alguém atirou no caminhão deles, do pessoal da filmagem. Eles rodaram no lugar real, né? As externas, né? O resto eles rodaram tudo em estúdio, mas as externas eles rodaram lá. Inclusive, uns dos figurantes era até pessoal do prédio mesmo, sabe? Que eles contrataram. Eles negociaram meio que o crime também ali, né? Pra poder filmar. Obviamente teria que fazer isso. Mas é que tem pouca cena de externa também, né? Ali. Não tem muita cena de externa ali, porque eu acho que o resto, assim, que é mais interna, tipo, cena de escada, cena dentro de apartamento, deve ter sido tudo estúdio. Foi o que eu acho foda no filme também é toda essa relação, né, da Ellen com o Candyman. Fica uma parada bem ambígua às vezes, assim, né, sabe? Porque parece que ela não tem, tipo, respeito pelos outros homens, assim, ao redor dela. Tipo, o marido dela é mó lixo, assim. Nossa, um horror, nossa. E no livro ele é muito mais filho da puta. Ele é muito mais filho da puta. Você chega a torcer pra eles ficarem juntos, né? Ela e o Candyman. Sim, sim. Mas isso é muito do lance gótico do filme, né? Do Candyman, né? Ele atravessar os tempos pra viver esse amor de novo. Com o filho, né? Ele rouba o bebê da Anne Marie. Não para que apenas que a Ellen aceite ele. É pra que ele viva no final, né? Todos os três morram. Os três virem uma lenda. E aí eles possam viver na eternidade como lenda, né? Como o Candyman diz, escrito nas paredes, sendo sussurrado nas salas. E a própria semelhança também da Ellen com a mulher do Candyman, né? Cara, eu só tenho uma coisa pra dizer, porque desenharam o Candyman lá na parede, o desenho do Tony Todd tá igualzinho o Tony Todd. Agora, o desenho da Ellen parece nada com a atriz, como é o nome dela? É a Virginia alguma coisa. Virginia Madsen. Virginia Madsen. Mas eu acho que é proposital, porque eu acho que é essa a ideia mesmo, tipo. Porque, não sei, porque eu acho que quando eles fazem isso de uma forma totalmente física e a pessoa é igual mesmo, eu acho que fica menos fidedigno. E eu acho legal, é interessante porque, tipo assim, no fundo acaba sendo um pouco transcendental a questão do amor proibido, entendeu?
Que eu acho que é o que passa ali, de ser uma pessoa, uma mulher branca, loira, e ser pra sempre o fruto proibido dele, sabe? Mas ao mesmo tempo ser a única forma de felicidade que ele teve, assim, pelo menos no Candyman 1, que você acha que foi a única fonte de felicidade que ele teve na vida foi ela. Então eu acho que é meio natural ele sempre procurar uma sósia dela, ou então, entendeu? Ele pode ter feito isso outras vezes, inclusive, né? Pode ser feito outras vezes, inclusive, com outras loiras. Inclusive ele faz, né, no terceiro filme ele faz. Né? Exatamente. Bizarramente. Qualquer loira que ele chamava ele já... Eita, Candy. Esse Candyman. A maior palmiteiro do terror. E pá, nem teve uma loira no começo. Ele só inventou essa história. Ele inventou essa história aí pra ele ficar vivendo a eternidade pegando loira a rodo aí. Com certeza. Ai. Mas tem um lance que até pra remeter essa coisa gótica do filme, que a Ellen ela fala pro menininho lá do Cabine Green, esqueci o nome dele, que ela fala assim, o Candyman é uma lenda, ele é tipo o Drácula e o Frankenstein. E assim, parece ser bobo, mas ele tá remetendo a dois personagens que estão muito associados ao cinema gótico dos Estados Unidos, aquele cinema da década de 30 da Universal. E é meio que também o filme dizendo, que, tipo assim, olha, isso aqui é um filme slasher, mas o meu vilão, ele tá muito mais pra um Drácula e pra um Frankenstein, e pra uma múmia, né, que eu acho que lembra muito a história da múmia, que a múmia faz isso, né, de encontrar uma mulher atual o amor da vida dele. Que é um filme da Universal dessa época, né. E ele fala, eu acho que é isso mesmo, o Clive Barker não, o Bernard Rose dizendo, o meu vilão é muito mais um Drácula, esse cara meio cavalheiro, que cita frases longas e tudo mais, do que aquele vilão slasher mais clássico, tipo Michael Myers, que não fala nada o filme inteiro, sabe? Eu acho que tem muito disso, assim, ele já vai anunciando que o vilão dele é diferente, né? Bom, meu vilão é slasher, mas ele tem essa pitada diferente aqui. Eu achei engraçado essa comparação, né? Eu não tinha parado muito para pensar nisso, mas faz muito sentido, né? Você já falou, né, a questão da comparação com Drácula, né? Que eu acho evidente, né? O vilão sedutor, que de alguma forma é elegante também. E a coisa do sangue, né? Que todos os filmes têm muito sangue também. Mas a própria coisa do Frankenstein. E como você apontou, acho que muito bem agora, a múmia, né? Que volta um pouco à questão que eu falei no início, né? Que é de você ter esse personagem que ele causa o terror porque ele é trazido de volta à vida contra a vontade dele, né? De alguma forma. O Frankenstein também é um pouco isso, né? No fundo, quem torna o Frankenstein um monstro é a mão humana. A ideia de brincar com Deus, né? De você tá mexendo com algo ali que não é da tua laia mesmo, né? E o Drácula é o eterno romântico também, né? Porque o Drácula, querendo ou não, ele é sempre retratado como um homem que despirocou porque perdeu a amada. Então, é muito engraçado que ele tenha feito... Porque assim, eu acho que como o gótico, e principalmente ele remete muito a esse cinema clássico, ou expressionismo alemão, ou os filmes da Hammer, ou os filmes do Mario Bava, que queiram ou não, hoje em dia são muito cults, né? Ele trazer essa ideia para um subgênero que estava totalmente desgastado na época, acho que foi uma sacada interessante, assim, de trazer essa parada mais clássica para uma coisa que era vista na época como menor, né? Que é o slasher, né? Que já estava totalmente desgastado, já tinha muito filme saindo para VHS e tudo mais. E ele acaba meio que renovando ali o subgênero, e ele meio que cria ali uma abertura para que acho que o Pânico fizesse um sucesso, inclusive, alguns anos depois. Sim. Não, e a própria coisa dele conseguir trazer essas questões sociais e raciais para dar um frescor mesmo, né? Porque ele pega esses elementos bastante clássicos, mas ao mesmo tempo, como eu falei, né? Ele dialoga bastante com a própria contemporaneidade e a geografia da época, né? Sim. E é um filme que tá falando sobre geografia, psicogeografia, né? Tipo, a psicologia que envolve a geografia ali dos lugares. Então tem um comentário até da Ellen falando que o prédio dela foi projetado para ser um conjunto habitacional, mas provavelmente desistiram no meio, fizeram um apartamento de luxo,
cobraram muito mais caro, só depois fizeram o Cabine Green ali, sabe? É exatamente isso que eu ia falar. O filme acaba tendo também um comentário antropológico sobre o racismo em si e como as comunidades afro-americanas elas foram excluídas, como tem toda a questão da gentrificação também, que é um mal no mundo inteiro, basicamente. Então, eu acho que, sinceramente, pra mim, o ponto melhor de Candyman, eu acho que é dos filmes, assim, sobre questões raciais, feitos por uma pessoa branca, que eu acho mais sensível a todas as questões possíveis. Eu acho que ele consegue ser muito autoconsciente de tudo que ele tá fazendo dentro do filme, de tudo que ele tá querendo levantar, e ele consegue dar uma concretização pras críticas que ele levanta. Porque, no fundo, mesmo a personagem acadêmica, que, querendo ou não, ela não foge dos clichês que a gente tá acostumado a ver uma personagem branca relacionar com... Assim, porque a gente tá acostumado a ver, geralmente, uma pessoa branca se relacionar daquela forma com uma pessoa negra num filme. De ter essa postura meio white savior, por exemplo, quando ela entra no apartamento e quer a ferro e fogo lidar com aquelas pessoas e quer se relacionar com as pessoas. E eu acho engraçado que o filme tenha consciência disso e consegue contornar. Porque ele faz isso, mas colocando a pessoa no lugar dela e colocando que essa história não é sobre você. E não é propriamente. E é mais sobre o mal que vocês fazem para essas sociedades e para essas minorias específicas do que propriamente para engrandecer aquela personagem, entendeu? E eu acho isso bastante interessante. Acho que você levantou um ponto muito interessante. Primeiro ponto da gentrificação. É um filme muito mais sobre gentrificação do que sobre racismo em si. Só que é um filme muito inteligente ao perceber que, tipo, pô, os Estados Unidos é um país com histórico de escravidão tremendo. Se você não fala de racismo, quando você vai falar de gentrificação, você não tá falando de nada. Você tá falando de um negócio super genérico, né? E a própria origem do Candyman, se você for pensar, ela está relacionada a uma gentrificação. Porque é uma pessoa negra que conviveu tão próximo da elite, só que ela chegou numa proximidade que as pessoas brancas ali não aceitaram e eliminaram ele, afastaram ele. Conforme o tempo foi passando, a violência ela acabou sendo suavizada e a gentrificação passa a ser de uma outra maneira, né? Ela só é você afastar as pessoas inconvenientes de você, né? Você coloca mais longe. É isso. Exatamente. É inclusive uma das coisas que eu também acho engraçadas que vocês falaram da questão do espaço físico em si ser utilizado em Candyman. Eu acho que ele utiliza muito bem tanto o prédio dela quanto o outro prédio, que são dois prédios iguais, como ela mesma comenta. São dois prédios iguais que, no fundo, tiveram propósitos diferentes. E isso eu acho muito interessante mesmo, esses pequenos comentários que ele consegue colocar ao longo do filme. E tem duas paradas, assim, que casam muito com o que você falou, assim, da Ellen. Ter ali meio que o estereótipo da White Savior, mas o filme meio que brincar, né, subverter com isso. E a Anne Marie falou assim, os brancos sempre que vêm aqui causam problema. Querendo ou não, a Ellen causou um puta do problema. Porque a criança da mina sumiu, mais que tenha dado tudo bem no final, a criança da mina sumiu, morreu o cachorro dela, sabe? Ela trouxe um problema, né? E tem o lance de que você falou, Bianca, de o problema em si ser meio que sempre ela, tipo, o It was always you, Ellen, né? Foi sempre você, Ellen. E pode ser também muito do lance do filme falar assim, tipo, foi tudo uma pira da Ellen, tudo ali foi sempre ela, mas eu acho que tem esse lance do comentário de falar assim, foram sempre vocês o problema, né? Claro, eu também acho. Eu acho que isso é muito utilizado, e principalmente na questão que eu tava falando do retrato não ser tão parecido com ela, porque, no fundo, pra mim, representa um pouco isso. O quão oprimida, assim, a sociedade afro-americana foi, em todos os sentidos alguns. Você chegar ao ponto de ser privado do amor, entendeu? E isso é muito... É bem pesado de se ver, assim, num filme de terror. Pior que quando eu fui ver Candyman, eu não tava esperando ver isso, sabe? Eu fiquei muito... Eu não tava esperando essa pedrada. Eu não tava esperando, e eu fiquei muito, muito contente em ver que e assim, se a gente parar pra pensar, o Candyman é o único slasher, tipo, o único assassino negro que a gente tem, não é? Mas é que nem na vida real, pô. Também só tem serial killer branco. É verdade. É verdade. E a fama não fica. Apesar disso, a fama não é dos brancos, né? Mas enfim. Mas eu fui ver por causa disso. Eu falei, porra, um assassino slasher negro, pô. Legal, né?
Vamos ver esse filme Slash aí, deve ser mó divertido, hahaha. E tomei essa pedrada na cara. Vai a contramão totalmente desse Slash. Até na trilha sonora, né? Que é uma parada mais ópera. Muito foda. Sim. Nossa, sim. É bem gótico mesmo, né? E o Philip Glass, que é o compositor, ele não foi informado de que o filme era Slash. O Bernard Rose enganou ele. Não, vai ser um filme meio suspense. Não que o filme não seja, né? Isso. Senão, vai ser um filme meio suspense gótico, assim. Então, o cara compôs a trilha pra um suspense gótico. Quando ele viu o filme e era um Slash, ele ficou muito puto, ele odiou o filme. E não compôs para as continuações, inclusive. Mas a trilha é brilhante, cara. Essa trilha do Candyman, eu acho que é, tipo assim, dos slashers, só perde ou empata, né? Até não sei se perde, viu? Pro do Halloween, mas eu acho que até ganha do Halloween, que a trilha é muito foda, é muito foda. Não, mas é muito boa, porque ela traz não só uma sensação de mistério, mas uma melancolia muito forte, né? Que combina completamente com o personagem do Candyman. E é classuda, né? Igual ele mesmo, classudo, sedutor, né? E isso é outra coisa que eu acho fantástica. É que ele não é um estereótipo de personagem negro. Ele é uma pessoa com classe, ele é tipo um cavalheiro. Eu acho isso maravilhoso. Você fica apaixonada por ele. Eu, pelo menos, sou apaixonada por ele. Eu não sei, vocês, sim, talvez as preferências. Nossa, com certeza. Ainda mais que ele tem essa voz de ASMR, né, velho? E vocês sabem como foi feito, né? Eles gravaram normal, gravaram no set mesmo. Eles só modularam a voz do cara depois. Foda. O Tony Todd é um ator muito teatral, né, velho? Então, Sim, e muito casa muito com o filme, né? shakespeariano. Casa muito com esse filme, assim, essa coisa teatral dele. E casa muito porque, como eu falei, essa coisa dele ser muito sedutor, ao invés dele matar a Ellen, ele convida ela, né? Seja a minha vítima. Ela fica basicamente hipnotizada, que é o que fizeram com a Cris, né, velho? O diretor meio que hipnotizava ela na cena, sabe? E tem a ver essa cena aí, que pra mim é a melhor cena do filme. Essa primeira cena do encontro do Candyman com a Ellen é, tipo assim, é a grande cena do filme, porque você já viu o Candyman até ali não tinha aparecido. Você vê o Candyman falso lá. Aí tem inclusive o comentário que a Ellen faz, né? Tipo, porra, morreram 3 mulheres negras aqui. Eu, branca, tomei um soquinho no olho e já prenderam o cara, né? Então tem esse comentário que é bem interessante. Mas assim, aí, logo depois dessa cena, é a cena que ela tá com as fotos, né, na mão. O Candyman aparece muito sorrateiramente, você vê os passos dele. Aí você ouve ele chamando a Ellen, a câmera vira lentamente. Você vai sendo hipnotizado junto com a Ellen, né? Pelo Candyman. E aí ele vai caminhando e vai falando, né? Aquela coisa de. Eu te conheço? Ele fala, não, mas você duvidou de mim. Cara, isso é muito foda. Essa cena é muito foda. Eu acho todas as aparições dele, assim, muito boas. Muito, muito boas. São demais. É porque essa é muito impactante, pelo menos a primeira vez que você vê, e você não sabe muito bem sobre o que se trata o filme. É muito bom ter esse primeiro impacto com ele, e justamente dele ser esse gentleman, cavaleiro. E a própria a primeira motivação que você tem sobre ele é que ele vai matar a Ellen, na verdade convidar ela a ser a vítima dele, para que ela ajude ele a continuar sendo uma lenda, porque ele continuando a história dele, né, matando mais uma pessoa, porque ela duvidou dele, ele continuaria sendo uma lenda, né? Então essa primeira motivação dele, ela é muito interessante, parece até assim, uma coisa meio sininho, né? A Ellen falou que ele não existe, aí ele não vai existir mais, né? Eu não acredito no Candyman, eu acredito em fadas, né? Mas Mas é um conceito bem interessante, que até é aquela American Gods, uma parada assim do Neil Gaiman, que tem esse mesmo conceito dos deuses modernos só existirem pela fé, assim. o Fred também tem um pouco disso, né? O Fred Krueger. Sim, eles exploram isso até no Fred vs Jason, a ideia de que ele foi esquecido, né? Eu queria ver um Fred versus Candyman. Cara, seria foda. Seria foda. Porra, imagina. Imagina, quem é o cara que tem mais reputação nas ruas? Cara, isso seria muito foda. Jordan Peele, já que você aproveitou que você tá fazendo esse remake aí, ó, escute. Ele escute, não sei se vocês sabem,
Jordan Peele escuta esse podcast, já me mandou mensagem, inclusive, então fica a dica aí, Jordan Peele. Tipo, Jordan Peele, esse filme do Fred versus Candyman, nenhum deles aparece, a gente só vê, tipo assim, as mortes acontecendo, e a coisa do filme é que você não sabe se o que tá acontecendo é real ou não, pra corroborar com essa... Não, pô, tem que cair na porrada, os dois tem que cair na porrada. Tem que ser, porra, sanguinolência. As garras e o gancho se encontrando, né? E isso, pô. Essa coisa é muito pós-terror. Candyman e... Tem que ser slasher, pô. Tem que ser os caras aparecendo e brigando mesmo, saindo na mão. Agora, uma coisa que eu acho muito interessante, né, do primeiro e do segundo filme também, é como, é isso, ele, como vocês falaram, ele convida ela a ser a vítima, e o filme começa a se estruturar na ideia de que ele deixa ela meio que presa num canto, né, porque ele vai matando todas as pessoas ao redor dela, ao mesmo tempo incriminando ela e deixando ela sem lugar nenhum para ir, a não ser em direção a ele, né. E eu acho muito interessante como ele usa os dois filmes, eles usam esse recurso, né? De que todos ao redor do protagonista começam a morrer, tudo começa a dar errado, porque isso vai criando uma tensão, sabe? Vai criando cada vez mais riscos, dá a ideia, né, de que a pessoa tem cada vez menos a perder e a única coisa que resta a ela é enfrentar o Candyman, né? E acho que também é interessante num próprio contexto racial, né? De que ele justamente o filme investir nessa ideia de que você não saber o que é real, principalmente os personagens, né, do filme, as autoridades, nesse quesito, duvidarem da história, né? E, claro, obviamente não acreditarem nisso, cria uma narrativa, né, de que é muito interessante, porque a gente, na vida real, o que a gente geralmente sempre vê são negros sendo incriminados por crimes que eles não cometem. E aqui você tem uma inversão desse papel, que é justamente isso, né? Os brancos sendo incriminados por esses assassinatos que não foram eles. É muito interessante como o filme faz essa inversão de papel, assim, né? Ele se aproveita cria essa fantasia, assim, quase macabra. Ele tem vários contrapontos, assim, entre personagens negro e personagem branco, de várias ações que acabam tendo pesos diferentes. Eu acho isso muito interessante. É que nem eu tava falando, a própria Ellen, a melhor amiga dela, se vocês repararem, ela entra naquele complexo. Ela entra ali no complexo de uma forma, com uma atitude completamente diferente da Ellen. E ela tenta colocar um certo limite na Ellen, entendeu? Tem outras pessoas no filme, que nem você estava falando, que são incriminadas sem provas algumas, então tem vários contrapontos assim que ele vai colocando ao longo do filme que acaba te dando um pouquinho um choque, assim, que você não estava propriamente esperando. E assim, é um filme assumidamente slasher, apesar, ele tá tentando desconstruir o subgênero, não tentando, eu acho que ele é muito interessante porque a desconstrução dele surge porque ele vai ensinando muitos elementos de uma forma muito natural, né? Mas ele acaba sendo uma desconstrução do subgênero, mesmo sendo assumidamente do subgênero, sabe? Tipo, ele é um slasher muito assumido, muito slasher, muito com cara de slasher. Apesar disso, ele não tá tão preso às regrinhas do subgênero, né? Sim, sim. Não, e a própria ideia, né, de você ter um vilão ali que ele tem uma arma, né, e essa arma até é utilizada, o gancho, mas a maioria, por exemplo, dos sustos e momentos, assim, de terror mesmo do filme, eles são empregados de outras maneiras, sabe? Ele se utiliza ali de diversos outros recursos para causar esse impacto. Uma das minhas cenas favoritas, por exemplo, é uma que nem envolve o Candyman. Quando ela, depois que acho que rola a cena com o cachorro, ela leva ela pra delegacia e tem aquela cena dela sendo despida ali acho que até por uma outra policial mulher, mas que tem tem aquela cena, causa um desconforto, não só pela mulher, tá toda suja de sangue, você tá só, caralho, vai tomar um banho, garota, pelo amor de Deus, deixa essa mulher tomar um banho, mas também, tipo, a própria, né, como ele utiliza da nudez naquela hora de uma maneira extremamente desconfortável e também disso, né, dos procedimentos policiais e o terror que tá envolto nisso, né. Sim, sim. Ela acaba passando um pouco meio que pelo que ele passou há séculos atrás, né? Que é uma situação de injustiça. Ele meio que tá fazendo com que ela sinta... porque o Candyman morre e o prazer dele, o único sentido que ele tem ali ao longo dos anos é voltar a viver esse amor com a Ellen. O que ele quer fazer? Ela fazer com que ela
passe pelo que ele passou, não veja sentido na vida, mas ela veja sentido num pós-vida ali com ele, né, sendo uma lenda, né? Então, ela faz ela passar por várias injustiças que uma pessoa negra passaria, né? Sendo acusada por uma coisa que não fez e tudo mais. Sim, realmente faz muito sentido. É que nem eu tô falando, ele vai colocando assim várias simetrias ao longo do filme. E todas elas funcionam muito bem. Pô, mas resumindo, todo o filme é uma obra-prima pra mim, pelo menos. Não, o primeiro é irretocável. É como quase toda franquia slasher, o primeiro é absurdo de bom, aí as continuações vão dando aquela derrapada. Mas assim, da década de 90, pra mim, o único que chega perto de Candyman, nem Pânico chega perto. O único que chega perto de Candyman é o In the Mouth of Madness do John Carpenter. Pra mim, são os dois melhores da década de 90. Joguei aí polêmica, né? Porque o Pânico é bem... Eu gosto do Pânico, tá? Não tô falando mal. Mas você fala de terror no geral, né? De terror. Os dois melhores terror da década de 90 pra mim é o In the Mouth of Madness e o Candyman. Você vai esquecer do Duende? Para, né? Qual? O Duende, só com a Jennifer Aniston. Eu retiro o que eu disse aí. Fui refutado ao vivo aqui nesse podcast. Enfim. Minha lista é essa aí. É assim, realmente a década de 90 é muito fraco, assim, de terror. Mas esse filme tá muito perdido na década de 90 porque ele é muito bom, assim. Acho que é um dos melhores do subgênero, assim, do slasher. É um dos melhores de terror também, assim. É realmente uma obra-prima. Foi feita, assim. Até eu acho que é um dos mais injustiçados do slasher, assim. Pouquíssimo lembrado, pouquíssimo Não, do terror falado. em geral. Do terror em geral, com certeza. Mas eu falo assim, do slasher, porque eu acho que até entre os fãs do slasher, que seria um nicho onde a galera gosta de uns filmes mais obscuros, ele é meio que não tão falado, né? Sim, eu demorei anos pra descobrir a existência do Candyman. Exatamente. Eu vi faz pouquíssimo tempo, acho que eu vi ano passado esse filme. E eu vi porque tinha um protagonista negro, assim. Falei, vamos ver aí esse filme aí. Não esperava que ele fosse ser o que ele é, mas, enfim. O interessante também do Candyman é, como a gente mencionou, né? Ele consegue fazer uma reflexão e até uma desconstrução do gênero, mas ao mesmo tempo sem recorrer para um olhar mais metalinguístico, como muitos filmes dos anos 90 acabaram caindo, né? O próprio Pânico, e como você mencionou, né? A Beira da Loucura eu também acho um puta filme, mas ele também é um filme bastante, você tá falando, metalinguístico, né? Mas eu acho que tem mais que isso, sim. A gente vê muitos filmes hoje em dia que, como eu falei, às vezes ele é de um subgênero, mas ele quer ser, eu sou outra coisa também. Ele vai ser assim, eu sou um pouco mais do que eu sou, né? Então, os filmes de terror, eu falo. Esse filme ele não tem vergonha de se assumir como um filme, apesar dos outros elementos que ele vai inserindo, ele não tem vergonha de ser um filme de terror, ele não tem vergonha de ser um filme slasher na década de 90, onde isso era horrível, né? Ser um filme slasher. Ele derrama sangue pra caralho, isso é foda. Inclusive tem aquela cena do cachorro com a cabeça decepada, assim, não esperava isso não. Entendeu? Essa cena é muito boa. Demais, demais. Mas eu vou dar uma informação. Primeiro que o filme, assim, acho que o ponto central dele é o romance, né? Eu acho que acaba que na segunda metade o romance ele vira o ponto central. E o Candyman não conseguiu o que ele queria. Porque a Ellen morre e vira uma lenda. Os dois vivem na eternidade. É que tem as continuações que, né? Mas se você pega o final do primeiro filme, ele meio que consegue o que ele queria. Pelo menos a Ellen, né? A criança ele não conseguiu, mas a Ellen virou uma lenda também. Aliás, aquela cena lá da fogueira, né, mano? Da cabeça dela pegando fogo. Porra, sinistra. Muito boa, muito boa. Cara, é que sim, todas as cenas que envolvem o Candyman são muito boas. Eu também curto o final também, já falando do final, né? Tipo, a cena final mesmo, assim, que finalmente tem uma morte mais esperada do filme, pelo menos por mim, que foi o do marido. Esse final. Então, eu acho que o objetivo do Bernard Rose era fazer uma continuação com a Ellen de. Só que eu acho que como o Candyman virou um ícone, eles foram pro Candyman. Mas fazer com a Ellen, talvez um terror feminista ali, né? É muito interessante, inclusive. Inclusive, falando de Tony Todd, o remake de Noite dos Mortos-Vivos é um remake e um terror feminista, né? Eu tenho que rever pra verificar essa take, mas eu boto fé.
Não. É porque ele inclusive, a Bárbara, que no primeiro filme é uma monga, né? No original do Jorge Romero é uma monga, ela é, porra, Girl Power, ela já é, porra, empoderada, né? A gente acabou que tá falando aqui do final, mas eu esqueci de mencionar também que logo na cena inicial tem aquele casal lá, né? Onde rolam as primeiras mortes. O namorado é interpretado pelo Ted Raimi, que é irmão do Sam. Inclusive, eu acho que ele é o único comentário metalinguístico que ele faz com o subgênero do slasher, né? Que é um casal adolescente ali que não tem cara de adolescente nem fodendo. Acho que é bem pra zoar com o slasher mesmo, assim, de terror adolescente, de lenda urbana, que os caras têm cara de 40 anos, assim. Agora, um mérito extraordinário do roteiro são essas frases maravilhosas do Candyman. Todas. Dá vontade de postar todas, assim, de tatuar nas costas todas as frases do Candyman. Estoque infinito de legendas para Instagram de gótico. Nossa, com certeza. Né? A que você citou, né? Para que serve sangue, se não para ser derramado. Tem o que ele fala assim, como é que é? Que ele é o escrito nas paredes, os sussurros nas salas de aula, e sem isso ele não é nada. Cara, isso é muito poético, né? Não, essa frase é muito foda porque ela reforça essa ideia, né, do Candyman como o mito, a lenda urbana. E o que mantém vivo ele é essa ideia, né, disso, do sussurro mesmo, né? De você chegar pro seu amiguinho e falar, não, o Candyman vai te pegar, sabe? É o bicho-papão, né, de alguma forma. É o bicho-papão. Que aí é uma coisa, já entra no Slash, entra um pouco com o Michael Myers, né? Que é o bicho-papão. Mas tem assim, uma outra frase dele que é muito foda, que quando ele tá convidando a Ellen pra ir viver nessa... Que ele pergunta por que ela ainda quer viver se viver como uma lenda é muito melhor, né? Eu até não lembro a frase exatamente, mas a frase em si é muito boa. E na cena, antes da cena do beijo, que a gente ainda nem falou dessa cena, né? Tanta coisa que a gente falou, uma das cenas mais clássicas do filme a gente não chegou a citar. Que ele fala assim, a Ellen fala assim, eu estou com medo. Aí ele fala, da dor ou do que vem depois? E aí ela fala, dos dois. Aí ele fala, a dor, posso te garantir, vai ser, como é que é? Vai ser intensa. E o que vem depois será extraordinário. Ah, pô, isso é muito bonito. Ai, mano, ele é muito sensual, ele é muito sensual. Eu no lugar da Evan, eu tinha lá... eu tinha ido pra além há muito tempo. Na primeira, aquele marido bosta dela, porra, na primeira, seja minha vítima. Pode vir, pode vir. Nossa, pau no cu daquele marido. A verdade seja dita, né, gente? Homem com vocabulário é muito melhor que homem com músculo. Nossa, sim. E ele tem os dois, né? Ah, não tem músculo, né? Ele é tudo cheio de Ele osso tem ali. mel, cara. Ele tem o mel. Ele tem o mel, cara. Imagina, pô, deve ser um docinho de lamber. Mamãe passou açúcar em mim. Melzinho, né? Passou melzinho, no caso. Mas assim, a cena do beijo, né? Que é a cena da congregação. Você pesquisar no site da Universal, tá como Congregation Scene, né? Que é realmente a congregação do amor dos dois ali, né? A câmera girando. Lembra até um pouco Vértigo, né? Que é tipo eles voltando pro passado e tudo mais. E aí vem a cena do beijo das abelhas. Que é uma das... A cena é até bonita, mas ela é muito agoniante por ser envolver as abelhas em si, né? Sim. E eu acho que colocaram mesmo abelhas de verdade no Tony Todd, né? Foi feito com abelha. Colocaram na boca do cara. Ele fez um acordo com o diretor. Ele ganharia $10.000 por picada. Ele ganhou, acho que, assim, $120.000, vamos dizer assim. Tipo, ele levou umas 12 picadas. Também a abelha, ela desenvolve o ferrão, tipo, 24 horas de vida, eu acho. Aí eles, tipo, criavam as abelhas 12 horas, aí colocava lá, sabe? Uma parada bem... Mas ainda assim ele foi foda. picado, né? Ainda assim ele tomou também na boca, né? Acho que é difícil. Enfiou a abelha na boca. Isso é um ator, ó. Se os caras, se o Oscar valorizasse terror, esse cara já tinha ganhado aí, porque esse é o tipo de coisa que o Oscar adora, o cara que foi picado de verdade. Claro que a atuação do cara é boa mesmo, né? Se fosse a Scarlett Johansson, ele ia ter processado a Disney. Eu vou defender esse cara de Johansson aqui, que tem que processar esse rato desgraçado mesmo.
Processa mesmo. Eu não ligo que ela vence, eu quero que o rato perca. Exatamente. E depois que ela perca o dinheiro também, porque é ela que vai ficar milionária. Pois é, pra mim tem que perder os dois. Ela pode fazer uma versão nova aí do Candyman, a Filthy Woman, que em vez das abelhas foi comida pelos ratos. Bora puxar pro 2 aí, e que eu acho que ele é que vale a pena falar também, que eu gostei nele, pelo menos já falando de cara assim, é que dá mais um background, né, pro Candyman. Eu acho que ele respeita o personagem, o diretor é o Bill Condon, que acho no ano seguinte ele ganhou um Oscar por um outro filme aí. E acho que ele respeita o personagem bem, ele adiciona uma história ali que fica legal, pelo menos, pra mim, eu achei da hora. E tem uma cena muito foda, né? Que é aquela cena do próprio background, né? Pra mim é a melhor cena do filme, assim. Agora, uma coisa que me deixou um pouco em dúvida no segundo filme é que no primeiro eles mencionam que o espírito do Candyman habita ali o complexo habitacional porque as cinzas dele foram jogadas ali antes de ser construído. E o segundo filme, ele se passa em Nova Orleans. Agora eu queria saber, assim, e mostram, né, no filme que ele morreu por ali naquela área de Nova Orleans. O que levou eles a jogar as cinzas do cara, tipo, num estado no outro canto dos Estados Unidos? Eu acho que é mais uma coisa de mudou a lenda, sabe? Tipo, a lenda ela vai se transmutando em cada lugar que ela tá. Então, tipo, no estado que eles estavam ali, em Chicago, a lenda tinha origem no escravo que morreu e a cinza foi jogada ali. No outro estado, era a mesma história, só que a história contada naquele lugar, sabe? É uma lenda, então ela vai se transmutando. Ah, mas a impressão que me. Mas a impressão que me deu é que eles tentaram fazer uma lapidação mais canônica mesmo, de mostrar que não. Esse era o lugar onde ele morava, aqui onde ele morreu. Era aqui onde morava a mulher onde ele se apaixonou. Então, eu acho que é mais uma questão de, tipo, talvez o Candyman mesmo, a história do Candyman tenha acontecido em New Orleans, mas em Chicago eles contavam uma outra história, sabe? Que foi ali, na verdade. Então, cada lugar eles contam algum lugar, mas talvez em New Orleans foi onde realmente aconteceu, entendeu? E é igual a gente tem, tipo, as nossas lendas urbanas, a gente sempre acaba mudando, assim, de estado para estado, né? Tipo, que nem o bicho da bezerra supostamente nasceu em Minas Gerais, mas se você perguntar na Bahia, o bicho da bezerra nasceu na Sei Bahia, lá, entendeu? exatamente. É muito mais uma coisa da lenda que ela vai ter nossa história contada em cada lugar de uma maneira do que exatamente. Ele tenta talvez criar essa coisa canônica, tipo, talvez aquela realmente seja a origem do Candyman mesmo. E aí ali no filme, no primeiro filme, o pessoal contava a história assim, errada, né? Não é errado porque é uma lenda urbana, mas contava a história da maneira que chegaram pra eles, mas não era a visão correta, entendeu? Mas pode ser também que tenha rolado, tipo, um desleixo da produção do segundo, assim, foi um pouco, acho que acabou juntando o útil ao agradável, porque, querendo ou não, o 2 acaba puxando uma história que acaba mudando, por muito que eles queiram fazer ali uma coisa canônica, tipo, muda completamente o propósito, tanto o propósito do Candyman, tanto as origens dele, muda um pouco tudo. Porque, por exemplo, no primeiro, apesar de tudo, eu não tinha ideia. E no terceiro também parece que eles mudam um pouco, porque aquela parada dele pintar e tal, eu tinha sacado isso em nenhum dos filmes, sinceramente. Então, O terceiro é lamentável. Só queria dizer que o senhor Bill Condon dirigiu aí um romance gótico também, chamado Crepúsculo, Amanhecer, parte um e parte 2. Trazendo o terror através de diferentes gerações, não é mesmo? Exatamente, pô. Será que revendo agora sobre esses olhos não fica bom, não? Que a gente, não, é porque eu não gosto nem do 2, enfim. Ah, Não gosto do 2, o Candyman 2. Não achei muito legal, não. Eu achei que ele tem boas ideias. É que assim, eu estou pensando em rever agora, depois de ter visto o terceiro, porque o terceiro é ele é podre, é tipo horrível. E aí talvez sobre a ótica do terceiro ele melhore. Porque ele tem muitas ideias muito boas, assim, só que eu acho que é muita coisa muito mal executada. E uma coisa que me incomoda muito nesse filme é a quantidade de personagem negro que é usado só pra fazer jumpscare pra parecer que é o Candyman, que isso me incomodou demais. Isso é bem escroto. ah. Outra coisa também é muita cena de pesadelo, mano. Toda hora é um diferente. Que é uma coisa que eu odeio em filme. É um recurso muito barato, né?
Você colocar toda a cena de pesadelo. Outra coisa também é que esse filme cai no estereótipo, né? Que todo negro mágico veio de Nova Orleans. Então, tem assim uma série de más decisões de produção assim na história do Candyman também, que é meio discutível. Mas em geral, eu gosto da parada de tipo dele querer manter a filha como uma questão de uma vingança, porque no fundo você manter o fruto de um casal birracial é no fundo uma vingança, assim, por pensar a parte dele. Você meio que significa até o primeiro filme, né? Eu acho que até isso sim tem de interessante no filme. Apesar de eu não ter gostado, tem muita coisa. Toda essa mudança da origem seria várias coisas que eu poderia não gostar, né? Mas eu acabei gostando, até as cenas e tal. O próprio começo do filme é muito bom, né? Aquela coisa do cara que aparece no primeiro filme apresentando. É aquele jumpscare falso que é bem legal, né? Que ele fala o nome do 5 vezes, daí surge o gancho através da tela, era só um cara ali brincando também. Eu achei que eu ia gostar desse filme, inclusive. Inclusive, eu achei a sacada do livro ser meio espelhado. Inclusive, poderiam lançar o roteiro do filme num livro assim, viu? Só uma dica aí, Darkseid, ó, se vocês lançarem isso aí, nosso podcast tá aqui gravado com data, filho. Agora, Christian, você mencionou a questão de potenciais desperdiçados. Esse filme, cara, eu acho que ele tem, assim, uma ideia, assim, que eu acho sensacional de como ele usa. Primeiro, né, acho interessante falar de como ele tem uma cena de flashback que mostra mesmo a morte do Ken, né? Que é uma cena bem impactante, assim, apesar de, eu acho que ela cai um pouco também no lugar comum de usar ali a violência contra o negro como uma coisa ali, né, de causar choque mesmo, né? Mas eu acho que essa cena ela tem uma coisa bem interessante, que eu acho que o filme ele perde uma oportunidade inacreditável de ter um payoff foda, que é o seguinte, que como ele retrata a própria ideia, né, do nome Candyman ser usado como uma coisa que desumaniza o personagem do Daniel, né? O pintor. Exatamente. E eu acho que assim, já falando da última cena, né? Essencialmente. Eu acho, cara, olha a oportunidade que eles desperdiçaram, né? Quando ela tá com a filha, lá vendo as fotos da família, e a filha olha, né, pra foto do Daniel e pergunta quem é aquele. E eu achei naquela hora que em vez da mãe falar, ah não, esse é o Candyman, ela falar o nome dele disso, exatamente, de humanizar o cara, de mostrar ele como uma pessoa e não como esse fardo, né? Esse nome que foi colocado a ele, né? Essa caricatura, quase. Só que em vez disso ela fala, ah, não vamos falar dele. O próprio primeiro filme, ele faz muito bem isso, assim, de a Ellen, que eu falei, de falar que ele é mais falar que ele é o Frankenstein e o Drácula. Então, assim, de chamar ele como se fosse um monstro ainda, né? O filme tratando ele como uma lenda, mas como um monstro na primeira metade. A segunda metade é quase humanizando ele mesmo. Quando ele aparece, ele não é o vilão que você espera. Ele é aquela coisa sedutora. E assim, você sabendo a motivação dele no final, né? Aquela coisa do It Was Always You, Ellen, muda completamente. Ele é realmente um personagem humanizado, né? O que eu acho interessante nesse filme? Eu acho interessante, tipo, que ele construa um pouco histórias de folclore negro. Por muito que não seja elaborado da forma como eu queria, como, por exemplo, é um Bad Hair da vida, ele tenta um pouco entrar por aí. E eu acho isso interessante. E acho interessante a forma como eles tentam construir a história do Candyman. Como uma pessoa que foi injustiçada, como aquela questão do filho ilegítimo, porque isso também toca muito numa questão que foi muito opressora nos Estados Unidos, que era a One Drop Rule, né? Que, assim, qualquer relação que você tivesse com um negro e tivesse um filho com ele, esse filho era automaticamente negro e era automaticamente deslegitimado pela sociedade e ficava meio de canto. Eu gosto muito como eles tratam essas coisas, e principalmente a questão do nome, então eu acho maravilhosa. Eu acho muito boa a questão do nome, porque é isso mesmo, é o melhor elemento do filme. Você chamar ele de Candyman, você tá chamando ele de monstro. Enquanto aquilo não é o nome dele. Eu acho que nesse filme ele luta pelo direito de ser reconhecido enquanto uma pessoa, ser reconhecido enquanto alguém que fez sim parte daquela família, porque o tempo inteiro é essa família tentando se livrar
desse cargo, desse enfardo que ele é, assim, para o nome deles, não é? Quando, na verdade, ele nunca fez nada demais. Eu acho muito legal essa emancipação dele também, assim, da própria lenda, mas, ao mesmo tempo, o filme não é concretizado da melhor forma. E eu acho também, sinceramente, por muito que ele até tenha recursos visuais que são interessantes, eu acho muito mal feita a maior parte das coisas. Aquela parte que o Candyman quebra é pavorosa. Nossa, esse CGI aí é pavoroso. Olha, eu acho assim, eu acho ele tosco de uma maneira, como eu posso dizer? Eu acho tosco de uma maneira respeitável, de verdade, sabe? Porque tu viu ali que eles realmente tiveram uma ideia de fazer uma coisa ali visual interessante, mas não tinha o recurso pra isso, sabe? E sei lá, eu respeito, sabe? É um cringe. Eu também falei isso com o Christian. Eu falei com o Christian que o Candyman era um filme que tinha, assim, potencial para ser uma grande franquia, mas esse filme, por exemplo, deve ter tido um orçamento muito baixo, porque você vê que não foi falta de capacidade das pessoas, porque ele é ousado visualmente e ele tenta fazer algo legal, mas, por exemplo, você vê várias, tipo, toda a discussão nesse filme é muito cringe, meu Deus do céu. Aquela discussão dela com a mãe dela no final, pelo amor de Deus, eu não tava aguentando ver aquilo, tanta vergonha alheia. Nossa. Esse é um grande. O diálogo é um grande problema do filme, na real, né? Outro problema que eu acho do filme é que boa parte, né, de certa forma, o mistério que ele tenta estabelecer ali, principalmente no primeiro ato, quando você tá acompanhando ali os personagens descobrindo sobre o mistério do Candyman, se você já viu o primeiro filme, aquilo ali já tá dado, né? Então, parece que eles até desperdiçam um pouco de tempo demais. Não, aquela parte inicial ali, toda do pai dela e daquele irmão dela meio louquinho, aquela parte ali é toda muito chata. Aquilo é muito chato, só fica legal quando começa mesmo a focar no protagonismo dela e com a relação do filho e tudo mais, e com a relação dela com as crianças também, que eu acho que fica um paralelo muito legal entre ela e a Ellen, assim, no sentido de como elas se relacionam com as pessoas da comunidade. Eu gosto mais quando começa a entrar nessa parte, porque a parte do início, ela tá um pouco jogada ali. Você não entende um pouco. Eu tava, assim, depois que você assiste, que você desvenda tudo, a parte do início até talvez tenha um certo sentido, mas é meio, sei lá, chata. Não o início. Não o início do escritor, mas aquele meiozinho ali com o pai e tudo mais é muito chato e muito desnecessário. E foi ali que o filme perdeu, eu acho. Porque assim, a gente já viu toda essa história assim de ver é doido e não é, as pessoas não acreditam no filme com a Ellen, sabe? Tudo aquilo que tá ali no começo meio que já foi feito, então é um pouco, sei lá, desnecessário, na minha opinião. Eu acho que até bem feito, essa, como eu falei, né, que é uma virtude do primeiro filme, acho que desse segundo também é disso, de você, o Candyman brincar com a vida da protagonista, e isso acho que vai criando uma tensão interessante. Não, esse paralelo é interessante. Eu acho que esse segundo ele se assume mais como slash, que era isso que o estúdio queria, porque o estúdio pensou, a galera quer ver o Candyman tirando as tripas das pessoas. Aí. E tem bem mais morte esse filme, né? O primeiro filme acho que tem no máximo umas 3 mortes, né? O body count aqui aumenta bastante. É porque assim, metade do filme Candyman lá no outro filme, ele é só uma lenda mesmo, ele é uma coisa que tá ali meio sugerida. Ele é uma presença, né? Inclusive, um grande mérito do primeiro filme é sugerir ali uma presença que tá ali naquela primeira metade, aquela coisa meio incômoda, que você não sabe bem o que é, até o Candyman aparecer. Eu acho isso muito legal, assim. Depois que ela cita o Candyman 5 vezes no espelho, sempre tem uma presença ali rondando ela, é muito legal isso. Inclusive, é muito bom porque isso também vem um pouco do aproveitamento do espaço físico. Como assim, Nova Orleans é uma cidade mais mística, como tá acontecendo na época do carnaval, como tá tendo tudo isso, acaba sendo muito mais físico, eu acho isso legal também. Eu adoro como eles usam o recurso do narrador, quase, né, marcando os capítulos do filme, assim, é muito interessante aquele narrador que fala em rimas, aquela coisa bem tradicional de Nova Orleans, aquilo acho que deu um tempero interessante no filme. Eu acho que se esse filme fosse remontado, ele poderia ficar um pouquinho melhor, mas eu acho que assim, pegar esse roteiro e reescrever, talvez daria um filme um pouquinho melhor. Um pouquinho melhor não, acho que ele daria um filme fora também, igual o primeiro. Ele tem umas coisas que eu acho que são até bem ousadas, por exemplo, umas consistências visuais, né? Uma coisa das pinturas, né, que é bem recorrente no filme todo. Tem um momento assim, que eu acho bem interessante, que é
quando tem aquela morte do cara nas abelhas, né? Que ele morre igual o Candyman. No corte seguinte, ele corta para uma cena de carnaval e o primeiro take é um bonecão de Jesus Cristo crucificado. Ou seja, ele cria uma semiótica ali, né, da questão do Marte mesmo que a gente falou e do Candyman como esse cara que foi morto injustamente, né? Eu acho que o filme é até interessante, assim, até nessa questão de sempre, quem gosta de slasher, de ver as mortes que são um pouquinho mais criativas até do que no primeiro filme. E de você ver, se você gostou também do Candyman primeiro, de você ver ali aquele mesmo clima, ele tem um clima até bem parecido, e de tocar aquela música de novo, que é tipo, sempre bom de ouvir, aquela música perfeita, né? Aquela música da Ellen, principalmente, né? Enfim. Ele não é um filme de todo ruim. Acho que muita gente pode gostar, muita gente pode não gostar, mas ele tem vários problemas, assim. É mediano pra ruim, mas eu acho que eu achei ruim mesmo. E tipo, apesar do CGI ser fodido de ruim no final, o efeito prático de umas cenas é foda, tipo, quando ela arranha o rosto dele e sai a abelha, fraga. Sim, sim. Inclusive, tem que. Filme de terror e CGI é uma coisa que tem que ser abolido, né? Devia ser proibido por lei, velho. Mas é pouca coisa, tipo, se você quer ver um slasher e um pouco mais da história do Candyman, vale a pena. Mas podia ser bem melhor. Poderia. Ele é um potencial, tipo assim, ele é um filme que tem ideias interessantes, mas algumas são mal executadas. E tem muitas ideias ruins também. E fica nesse limbo, assim, né? E esse novo agora vai lançar 2021, vai ser uma sequência do primeiro, né? Então, vão corrigir isso. Eu tô meio assim pra esse filme, porque eu acho que a diretora, tudo que eu li sobre a diretora é muito bom, e eu acho que ela é competente, mas eu tenho um pouco meio medo do roteiro. Tenho medo disso, de mudarem a lenda. Não sei. Tem muita coisa. Eu tô com hype, mas assim, tentando controlar, porque apesar de tudo, pode dar muito errado. E eu tô tentando controlar o medo também, pra já não ir com muito medo, né? Já ir com raiva, quase odiando o filme antes. Porque eu tô muito num limbo entre já estou amando e já estou odiando. Também vai ser a primeira diretora negra que pega o filme, né? Pra fazer. Então, e é isso que eu acho muito interessante. É isso que eu acho muito interessante, é que o Candyman vai ser retratado por pessoas negras, né? Mas ao mesmo tempo eu tenho medo, porque eu não acho que o Jordan consiga fazer tão bem quanto isso os finais dos filmes, por exemplo. E sendo um roteiro escrito por ele, tem o risco do Candyman sair com um final merda e aí ia ser ruim. Não gosta dos finais do Jordan Peele? Eu acho que ele chega no meio do filme e ele não sabe muito bem o que fazer. Do Us eu não gosto. Já jogo aqui que o Us eu acho o final meio merda. Não, até o Corra, mesmo no Corra, eu tava falando pro Christian também, antes de a gente começar, que eu não gosto muito da resolução do Corra. Eu não acho legal aquela parada de, tipo, ser meio que uma transfusão mental, sabe? E pra mim aquilo não faz muito sentido, porque ou ele tinha que ter despirocado totalmente pra um visual de filme B ou sci-fi e assumisse completamente, tipo, um filme sci-fi, mas numa narrativa tão formal quanto isso, aquele plot simplesmente não faz sentido pra mim. Eu vou concordar um pouco que, tipo assim, ele acaba tendo, tanto nos dois filmes, ele acaba assumindo um plot muito B, mas a estética dele é muito formal mesmo pra um filme que ele tá se assumindo B no roteiro, mas visualmente ele realmente é muito conservador, né? E você simplesmente não consegue acompanhar. Eu acho que no Corra acaba funcionando muito mais por uma mise-en-scène ali que ele cria. Não sei, eu acho que funciona no Corra, mas no Us eu concordo que destoa muito, assim. Toda aquela coisa muito formal que ele cria, ao mesmo tempo ele tá referenciando o filme B de terror e referenciando o filme da Universal. Só que a estética dele é de filme de agora, sabe? Ele não tem muito uma cara de se assumir, sabe? Não sei, o John Carpenter, por exemplo, quando ele vai lá e faz uma parada meio B, tem cara de filme B, sabe? Mas enfim, falamos sobre Candyman 3. Eu queria saber de vocês, por que vocês acharam o filme assim tão horroroso? Porque eu vi ele, né? Assim, achei um filme bem medíocre, mas não sei se me marcou tanto como sendo uma ofensa tão
É ofensivo esse filme. Pode pesquisar aí que em 1999 a sacanagem foi legalizada para que esse filme pudesse ser feito. Pode pesquisar que isso não é possível. É um absurdo, esse filme é um crime, velho. Muito ruim, pelo amor de Deus. Esse filme, eles pegaram um personagem, assim, que tem toda uma classe, todo um estilo, tudo mais. E, a... e aí eles fizeram um filme slasher, assim, do mais slasher, assim, tipo, no sentido de mais tosco possível, mais genérico possível. Parece até uma sátira, né, velho, do primeiro, tipo, né? É, exatamente. Será que não é isso? Será que ele não é uma sátira? A gente vê de novo, ele tá zoando com a gente? Porque não é possível. Parece aqueles filmes que lançaram pra VHS, pra DVD, sabe? De slasher mesmo, aqueles mais podres mesmo. E aí, porra, tem cena de sexo o filme inteiro, é nudez, é peito pra caramba, totalmente. É muita nudez mesmo. Isso é um problema, mas assim, não tem nenhuma motivação, é tipo só pra ter teta no filme, é teta, teta, teta. É, não, e até quando não tem nudez, assim, eles colocam a mina numas camisetas de regata, assim, com farol frito, né? E também, né, ó, representação bastante até estereotipada dos latinos, né? Ah, não, com certeza. Tem um policial lá que é racista gratuitamente o filme todo. É isso que eu ia falar, como ele aborda essas questões raciais com muito menos sutileza do que os outros dois, né? De Não, ele aborda com uma leviandade do caralho. Ele é muito errado em tudo que ele se propõe. Eu acho impressionante. Só faltou ele ter uma roupa da Ku Klux Klan, na moral. Aquela parada mesmo que a gente tava falando da protagonista. Esse, se você reparar, os negros estão tudo tipo, o Candyman, foda-se, vamos chamar ele. E ela que tá tipo, não, ele era um herói. Ele era um humano. E nesse filme, basicamente, o Candyman vira um cara que tá, foda-se, ele não queria saber de nada, ele só quer pegar loira ao longo da vida, é só isso. Esse filme destrói o Candyman, mano. É tipo, nossa, que isso. Né, a própria introdução dele nesse filme, né? A gente falou como no primeiro filme é uma cena, pô, marcante pra caralho, é que ele faz uma cena mó sem cerimônia, né? Se Candyman aparece, tu não sente nada. Eu acho que o Tony Todd devia estar muito cansado, porque até as falas dele dá pra ver que é tipo, ele só lê o roteiro, basicamente, sabe? Acho que deram cachê, ele foi porque tava precisando pagar umas contas aí, comprou um carro a mais. Não, ele aceitou isso só por dinheiro. Foi só por dinheiro mesmo. Foi, não. Deram cachezão pra ele. Mas eu não sei se foi muito também, porque esse filme claramente não tem orçamento, assim. Se o 2 foi de baixo orçamento, o 3 foi sem orçamento praticamente. Agora, vocês estão falando mal do filme aí, uma coisa assim, no início do filme acho que me chamou a atenção até positivamente, é como ele continua essa coisa que a gente falou no segundo filme de a protagonista tentar reverter de certa forma esse legado, né? De querer ver ele não como o Candyman, mas como o Daniel mesmo. Isso eu achei interessante, mas acho que, sei lá, o filme acaba nem levando isso muito adiante, né? Faz de uma forma muito ridícula. Mas é que nem elabora, tipo assim, se ainda fosse, se fosse de ser uma forma ridícula, mas lá na frente ele reverte, ele elabora de uma outra maneira, ele vai construindo isso, ele joga isso e acabou, e depois não volta mais. Não, o que me pareceu muitas vezes é que esse terceiro, na verdade, ele repete muita coisa do segundo, né? Na própria. Sim, até do primeiro. O filme se passa 25 anos depois do segundo, não tem nada a ver, pai. Era pra estar no ano de 2000 e pouco, assim. Então, não tem nem internet praticamente, né? Não, era pra ele estar em 2015, né? Eu acho legal esses filmes que se passam no futuro e você quer ver como. Aí você dá uma assistida. Mas esse não faz nem sentido, ele. Não tem nada de futurista, sabe? O que eu gosto desse tipo de filme é o Predador 2. Que ele se passa, acho que, sei lá, uns 7, 8 anos à frente do data de lançamento do filme, né? Ele se passa em 97 e ele cria ali uma Los Angeles meio futurista light, assim, que eu acho curioso, assim. Eu gosto de Predador 2. Sabe outro filme que se passa em 97? Fuga de Nova York. O longevo futuro de Fuga de Nova York era em 1997. Esse filme, inclusive, o Candyman, eles passam em Los Angeles também, que é uma parada que não faz sentido, sabe?
Sim, sim. Cada filme se passa em uma cidade, né? Isso pelo menos essa franquia eu acho interessante. Eu não sei em que cidade vai passar esse novo Candyman, mas acho que seria interessante não se passar em nenhuma dessas. Ah, não, eu acho que eu vou voltar pra Chicago, se pá, né? Eu acho que eu vou voltar pra Chicago. Ai, que porra, aí fode, velho. Lamentável Jordan Peele. Isso nada a ver, eu acho que eles nem pensaram nisso, eles só falaram, tipo, ah, foda-se. Aí tem o Dia dos Mortos, que, tipo, a mulher mora em 20 anos em Los Angeles e tem que perguntar a alguém na rua o que que é o Dia dos Mortos, sabe? Não, isso é. E eles nem fazem nada com essa coisa do Dia dos Mortos, né? Pelo menos no coisa do. Não, né? É só pra lançar uns hispânicos, assim, na, pra ser racista gratuitamente. E outra coisa problemática também, né? Que a maioria das vítimas desse filme são as pessoas de cor, né? Aliás, acho que todos os personagens relevantes de cor no filme acabam sendo mortos. Sim, tipo, e também super estereotipado, né? Tipo, aquele cara lá, que nem lembro o nome dele mais, que ele ensina a menina a beber tequila do nada e depois só faz sexo. Aí o Kidman chega e beija ela. Tá? Esse filme é o pastichizão do slasher, né? Tipo, tudo é meio pra ter uma cena de sexo depois, assim, né? É. Não, e ele até vira meio que a mocinha em. A mocinha em perigo, né? A dama que precisa ser resgatada no final, que é meio. Fica meio confuso, na verdade. Tipo, pô, não, o Candyman matou ele, tá mantendo ele refém, tipo, fica mega confuso isso. O filme tem uns 4 finais diferentes, sabe? É. Não, mas pra mim a parte mais tosca desse filme foi a gangue lá dos góticos que aparece na maioria no início e depois eles viram. O Candyman é uma adaptação de um livro do Clive Barker. Eles quiseram juntar Candyman com Hellraiser. Eles não entenderam a genialidade do cara, velho. E até os lances BDSM no filme aí, eu acho que tem isso a ver, ó. Não, completamente caricato, assim. é, Realmente, assim, uma caricatura, literalmente, né? Não tem menor semblante ali de personagem. Parece realmente um homem de 40 anos, né, no final da década de 90, o que ele percebe ser a cultura gótica. E não, e o pior é que esse diretor tem muita cara de boomer mesmo, boomerzão, assim, tipo, mas eu achei que a plot, se fosse bem explorada, ia salvar o filme um pouco. É, mas nem isso, falta. Eu acho que a única coisa desse filme que poderia. Duas coisas que poderiam funcionar é o negócio do nome que vocês falaram no começo. E isso sim, mas são duas coisas que eles só estão jogadas no filme, né? Ah, tem. Tá. Não tá mais jogada que a protagonista, que toda hora acorda num lugar diferente, assim. Acorda no banco da praça. Nossa senhora. Cara, os cenários desse filme entregam muito que ele foi feito sem orçamento, sabe? Porque eu falei pra Bianca, tem uma cena numa casa, assim, que tem uma escada. Cara, parece uma escada tipo de uma borracharia que tem aqui perto, velho. Outra coisa que eu achei muito tosca desse filme foi o policial apaixonado pela protagonista, né? Que aí tem aquela cena que ele vai atrás dela, vê que ela tá com o outro cara lá hispânico, ele tá no carro, o cara ele faz uma piada mais cedo, você vai fazer o quê? Vai levar flores pra ela? Daí quando rola essa cena, e antes de ter o corte, você vê ele jogando o buquê de flores no chão, cara. Ele realmente ia levar a porra do buquê de flores pra mulher, sabe? E o filme querendo dar alguma, tipo, motivação pra ele dele ser ressentido romanticamente por ela, né? Ai, ai. Aí surgem coringas, ninguém sabe por quê, velho. Aí, ó, esse filme aí, a gente tá falando mal desse filme, mas, pô, visionário, pô, previu os incels. Previews em céu. É que sempre existiram, né? Mas enfim. Mas eu só queria lembrar. A gente falou do Jordan Peele e não citou que o Candyman, obviamente influenciou em várias coisas, mas tem uma cena do Candyman que influenciou muito Corra. Que é a cena que a Ellie encontra o Candyman na primeira vez, e ela também hipnotizada por ele, ela chora de olho aberto. Lembra muito a cena do Corra que ele tá sendo hipnotizado pela mãe lá, pela sogra dele. Então, se você vê as duas cenas, elas parecem muito, inclusive. Até na troca de falas ali e tudo mais. O Jordan Peele tem várias dessas coisas de referenciar, né? Sim, sim. É aquela coisa, se você não conhece as influências do cara, ele inventou tudo, né? Mas
Quase um De Palma, né? Não, o De Palma, é que o De Palma ele copia na cara dura, né? E é genial ao mesmo tempo. Não, mas acho que não tem nem nada mais pra zoar desse filme, não. Tipo, Não, eu queria falar por último aqui pra zoar a morte do Candyman nesse filme, né? Porque a gente achou a morte do segundo tosca, mas pelo menos ela foi inventiva, sabe? Ela é mal feita, mas ela teve um certo carinho ali por quem concebeu. É, exatamente. Agora esse ele só tá com uma explosão genérica lá. nossa, mano, o que que aconteceu ali? Sério. Não, e tipo assim, era só ela rasgar um quadro que nós nem sabia que existia, assim. Pior jeito de matar o Candyman, velho. Aliás, a morte do Candyman no primeiro filme é espetacular, porque ele queima na fogueira e as abelhas voam, assim, cara, essa cena é muito foda. As abelhas voam pegando fogo na fogueira, né? Velho, no segundo filme, nós nem comentou, mas tem toda aquela história da família da mulher ser escravocrata, né? Tipo, é assim que fala, dona de escravo. Mas mó bizarro, né? Tipo, a mãe tá meio que tentando apagar, né? Tipo, ignorar, né, essa história, assim, mas que isso, mano. Eu até achei que, tipo, todo o filme ia ser sobre, basicamente, ele se vingando dos senhores dele, sabe? Meio que assim. Mas acaba que é uma vingança porque ele tenta manter a criança viva, né? Mas é de outra forma. Eu queria reclamar também que o Candyman 3, eles mudam do nada essa história de background do Candyman. E na hora que ele tá morrendo, ele tá rindo na fogueira, tipo, por quê, né, velho? Eu não vou mentir que eu acho uma coisa interessante cada filme o Candyman ter meio que a lenda mudada, assim, porque realmente é assim que uma lenda funciona, né? Cada lugar ela vai ser um, então cada filme vai mostrar uma visão e tudo mais. Eu acho que até para essa continuação que vai ter uma lenda diferente, a continuação dela, né, poderia ser uma outra origem também, seria muito interessante. Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo, muito obrigado por ter assistido novamente. Eu sou Christian Barbado, você pode me acompanhar nas redes aí, colocando Christian com Y, Barbado, Barbado Christian, e eu acho que não tem muitos Christian com Y Barbado, então acho que vai ser um pouco fácil de me achar. E eu peço para que, antes do pessoal finalizar, né, cada um vai indicar um filme e vai falar suas redes, ou onde encontrar, sinal de fumaça, qualquer coisa do tipo. Então eu vou começar indicando, inclusive, vou indicar, né, um filme que também não é um grande filme oculto, assim, mas eu quero dar uma informação sobre ele aí que talvez as pessoas não tenham percebido. Que é Buddy Double do Brian De Palma, aí o Jabur acabou citando, eu acabei lembrando desse filme. E é um diálogo. Fica aí a ideia na cabeça de vocês que eu acabei de plantar. Valeu, galera, quem escutou até aqui. Não sei, né? Acho que nós tem 3 ouvintes por aí. E é isso aí. Nós volta, nós volta no próximo. E eu queria indicar um filme que chama Lovely Molly. É basicamente um drama de terror, assim, e tem umas cenas found footage que é do diretor de Bruxa de Blair, mas vai com outra visão pra, tipo, um filme diferente, assim. E é um filme da hora, de ver, é bem subestimado, e é isso aí. Vai sem ler a sinopse, pra ter uma surpresa da hora no final. Valeu, galera. Obrigado a quem ouviu até aqui. Novamente foi um prazer estar no podcast, principalmente falando aí sobre um filme muito interessante aí, que eu acho que marcou todo mundo, né? Pelo menos o primeiro, no caso. E quem quiser seguir no Instagram é joão.jabur. Só procurar João Jabur no Letterboxd também, porque meu nome de usuário lá é um pouco esquisito. E de recomendação de filme, eu quero deixar aqui um filme de 83, da Alemanha, chamado Medo. Acho que o nome dele original é Angst. Que é um filme muito interessante porque ele acompanha a perspectiva de um psicopata, só que ele retrata esse psicopata de uma maneira pouquíssimo, nada romântica, aliás, né? Que ele demonstra o psicopata como um cara realmente nojento e que ele tem uns tiques assim que são bizarros, ele é completamente desleixado e, enfim, acaba, né, na jornada aí dele de causar caos e assassinatos, ele deixa muitos danos e faz algumas coisas bem perturbadoras. E o filme ele tem um olhar quase assim documental. Eu acho muito interessante também como ele contrasta isso com uma narração que é quase meio apática, assim. É um filme bem interessante, bem pesado, assim.
Mas eu acho que dá pra curtir bastante. Nem existe, cara. Você acabou de inventar esse filme. É foda, eu já vi, já é bem foda mesmo. Ah, esse me fudeu, Klaus. Aí que eu falei que o cara inventou o filme, você falou que viu também. Vocês dois estão inventando aí, vocês combinaram. Ó, vai pra CPI da fake news aí, Cris. Bianca, finalize sua vez agora. Então, gente, mais um episódio, né? Muito tempo do Christian falando. A mi- Mais uma vez, a minha indicação hoje vai ser um filme de animação chamado A Casa Lobo, que inclusive tá no YouTube também. É um filme bastante interessante, ele é assim, meio... Ele é de terror, mas ele é um terror meio psicodélico. Ele é um filme de stop motion, mas feito com vários materiais. E também usa muito pintura. Enfim, é um filme no mínimo interessante e que me deixou, não é meio assustada, mas me deixou bastante desconfortável assistindo o filme, porque tem algumas cenas, assim, que mexem com o seu emocional por ser um filme tão bem feito e ser tão estranho ao mesmo tempo. E é isso a minha indicação. E até o próximo episódio. Então é isso, falamos de Candyman, um filme que muita gente gosta, as continuações talvez nem tanto, falamos ainda um pouco sobre o conto. Se você gostou desse episódio, compartilhe, mostre isso aí para algum amigo seu, compartilhe em algum grupo e tudo mais. Siga a gente no Instagram, no Facebook, no Spotify e no YouTube. É isso, até a próxima e o horror está no ar.